bom dia ou boa tarde. Esse é mais um Tinha O2 Cast. Por enquanto o nome é esse. Estamos aqui mais uma vez reunidos para continuar na nossa saga de esclarecimento, tratar de assuntos sérios, de cunho extremamente espiritual. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre esperar. Como assim esperar? Não abra sua promessa, quem ama espera, não tenha pressa, quem ama espera, não sua promessa, quem ama espera, não tenha pressa, quem ama espera. É isso aí, pessoal, galerinha linda! Se você achou que a gente ia falar sério, achou errado. Ah, meu amigo, então você entrou no canal errado. Porque aqui tem conteúdo, hein? Mas seriedade às vezes nos falta. Tá amarrado. Não falta não, é na dose certa. Na dose certa, é isso, pastora. Obrigado. É dose certa, é o equilíbrio, é isso. Então, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal lindo, abençoado, que Deus preparou para você. É isso mesmo. Hoje não vai ser diferente, nós vamos aqui descortinar muitas situações sobre esse tema. Sexo. Opa, sexo? Como assim, pastor Rafa? Vamos falar de sexo? Assim, abertamente, na internet, nos dias de hoje, mas isso não é mais um problema, é? Mas pode, porque Sexo? a gente é crente não pode falar. Crente faz sexo, pastor? Não sei, né? Dizem que sim, né? Outros, né? Outros nem tanto, mas enfim. Mas pode? Ô, meu querido abençoado, lógico que pode. Não só pode, como deve. O sexo é importantíssimo dentro de um relacionamento casado, calma lá. É isso. Dentro de um matrimônio abençoado, dentro dos princípios que Deus tem pra gente. Não é isso? É sobre isso que nós vamos desenrolar hoje. O que é esse abençoado sexo? Por que Deus colocou isso? Por que eu não posso fazer fora do matrimônio? O que acontece? Quais são as dúvidas? O que acontece na cabeça do jovem hoje? Você, de repente, você está cheio de dúvidas. Pastor, por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? E se não for bom? E se eu não curtir? Ah, mas se é tão bom, por que eu não posso fazer? Calma, é esse tipo de dúvida que nós estamos aqui para esclarecer. Fique tranquilo, não saia daí que nós vamos abordar tudo no detalhe, né? Não, pastor Rafa? Tema caliente. Tema caliente. Nós somos calientes, meu irmão. Somos apostólicos. DNA caliente sempre. Pentecostais, né? Aleluia. Nós vamos pra cima. Nós não temos medo de tratar assunto nenhum, sem nenhuma religiosidade, à luz da palavra de Deus. E é isso. E não é dúvida pra ninguém. Todos aqui somos líderes, somos pastores de jovens. A gente lida com isso todos os dias. E não existe uma semana onde a gente não tenha que tratar um assunto sobre sexualidade, sobre dúvida, e a gente tenha que orientar essa galera certinho, né? Não pelo que a gente acha, sim, com as experiências que nós temos, mas à luz da palavra, né? O que Deus espera dos nossos comportamentos. E hoje o assédio está muito grande, né? O acesso à informação, né? Hoje você não pode... Cara, você não pode fazer uma pesquisa no Google tranquilamente. Se você pesquisar uma comida saudável, um exercício, se você pesquisar 2, 3 academias, uma pesquisa, naturalmente o algoritmo já vai te trazer, né, mulheres mais... Corpos sarados. Mais corpos mais sarados, né? Menos roupa. Isso naturalmente vai atiçando, né, a sexualidade do jovem, enfim, do adolescente. E é isso que nós vamos falar, não é isso, pastor? Estamos aqui com a pastora Buti, tá aqui hoje de verdinho junto comigo. Estamos Abençoada. E aí, pastora, tudo certo? Na bênção? Eu sou diferente da mesa, porque eu sou o único de camiseta azul. Não, você é o especial. Você é pastor Rafa, o brabo. Pastora Sil. É nóis. Tá aqui. O Esdras também tá aí, Esdras? Tá aí no QAP? Opa, hoje tem bastante pergunta do Esdras, porque é sempre sobre o Esdras, nunca sobre nós. Tema de quem ama espera, de sexo, nunca sobre a gente. É sempre a dúvida do Esdras. Então, deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida também. Posteriormente, a gente te ajuda a esclarecer. Manda uma DM ainda. Logo mais teremos superchat. Vamos fazer ao vivo. Fique tranquilo, não sai. Mas para isso, o que eles têm que fazer, pastor Rafa? Já desce o dedo no gostinho aí, ó. Se inscreve no canal, isso é importante. Clica no sininho. Clica no sininho.
clica no badalinho do sino aí pra chegar a notificação na tua casa. Na tua casa não, no teu smartphone, no teu celular, no teu notebook, enfim. Mauri, me ajuda aí. Vamos nessa? Vamos embora então, gente. É hoje que nos espera. Sexo. Eu queria começar levantando Bora, pastor Rafa. o seguinte. Por que existe tanto ataque em cima do sexo? Por que cara, assim, a indústria da pornografia, a indústria do sexo, ela é uma das indústrias mais avançadas do mundo e é uma das mais rentáveis do mundo. Inclusive, não é pejorativo, não é falsa informação de falar que a primeira profissão no mundo Profissão mais antiga, né? Foi a prostituição. Então, assim, por que teve esse ataque direto a esse elemento que faz parte da nossa vida, né? Por causa da busca do prazer. O prazer imediato, o prazer que sustenta a minha alma, sustenta meu corpo, que me dá uma sensação de que eu sou o cara, de que eu sou a mina, de que eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Então eu tenho o direito de fazer dele, e perdeu-se, na minha opinião, o sentido da concepção familiar. E Satanás traz esse jogo para trazer confusão, para que a gente distorça o valor do sexo. Mas olha só que coisa interessante, porque assim, se a busca do prazer desmedido, por assim falar, né, prazer por prazer, é condenado, então comer também é condenado. Boa. Porque é um prazer que eu tô buscando e às vezes eu como sem ser com fome, né? Ou quantos prazeres eu não busco que não são sexuais, mas que é só pra satisfazer a minha carne e ninguém me condena. Mas a glutonaria também é condenada, né? Vamos lá, Só né? que graus muito Exatamente. menores, claro. Exatamente. Às vezes eu acho que assim, a gente escolhe os pecados que a gente quer condenar, né? E a gente e tem aquela ideia muito medieval do que a queda foi o pecado sexual, e a gente acabou pegando um negócio que é tão top, mano, que foi Deus que fez. E vamos combinar aqui, né? Que Deus fez o sexo não é só pra procriar, mas pra dar prazer. Deus fez o sexo pro povo ficar feliz, e a gente transformou em um negócio ruim, feio, que não pode falar, e é tabu. Nossa, nas igrejas não pode falar de sexo. Eu queria dar uma viajada justamente no propósito do sexo, né? E aí eu vou viajar mesmo, então acompanha a Nath. Existe um livro chamado O Significado do Casamento, do Tim Keller, que ele é fenomenal. Fenomenal, se você é casado, leia. Ele é fantástico. E ele monta uma figura em cima do sexo, que é assim, o sexo é um momento onde duas pessoas se tornam uma. E é o mais perto que a gente consegue chegar de poder entender como funciona a Trindade. Que são 3 pessoas em uma. Sim. Animal. Entendeu? E assim, por que eu joguei aquela pergunta no começo? Porque se é o ponto mais próximo que o ser humano consegue chegar de entender como é que funciona uma fusão de 2 pessoas em uma, porque é isso que a Bíblia fala que é, não seria a primeira coisa que o diabo ia atacar? Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Porque se é a coisa mais bonita que tem na natureza, seria a primeira coisa que o diabo ia atacar. Ele precisa distorcer, né? Exatamente. Distorcer aquilo que Deus criou para trazer a intimidade e contextualizar, vamos assim dizer, aquilo que é a aliança, onde quando ele fala na palavra de Deus que o homem deixará a mulher para se tornar uma só carne. Deixará pai e mãe, perdão. Sim. Deixará pai e mãe para que se una a sua mulher e se torne uma só carne. É que hoje eu acho que tem 2 tipos de pensamento, né? E são pensamentos cristãos ou não cristãos. Uma parte do pensamento cristão transformou o sexo em algo do mal, assim, né? Sim. É algo intocável, né? Aquele negócio que é o amaldiçoado. Outra parte já liberou geral. Outra parte já acha que é coisa de gente antiquada, de gente careta, né? E eu acho que as 2 partes estão extremamente erradas, porque ninguém parou para analisar. E quando a gente fala assim, com a nossa experiência de líderes de jovens, né? A gente fala assim, sexo antes do casamento é pecado. A primeira coisa que vem é porque crente nasceu para se lascar. Porque tudo que é bom é pecado, né? Então Deus olhou e falou assim, vou fazer algo muito bom.
muito incrível, mas você não vai poder encostar nisso só depois que você pagar um casamento caro, que você resolver, né, ficar com a pessoa o resto da vida. Isso daqui não é pra você. Às vezes dá essa impressão quando a gente fala que sexo antes do casamento é pecado. Só que ninguém parou pra pensar o propósito do sexo. Sim. E aí o que acontece? Como a gente não entende o propósito do sexo, que é justamente depois de você, os dois estarem com espíritos alinhados, estarem com as almas alinhadas, ter toda uma construção que leva anos para acontecer. Você chega depois na consumação, na noite de núpcias e tal, e você tem aquela primeira união, e depois as subsequentes, que a primeira provavelmente vai ser uma porcaria, porque é isso, é cada um descobrindo o outro naquela beleza, você vai entendendo mais o outro. Porque a Bíblia é muito clara com relação ao sexo. O sexo não é para satisfazer a sua vontade. Sim. O sexo é para satisfazer a vontade do outro. Sim. É o que Paulo fala. Sim. O teu corpo não te pertence. O teu corpo é do teu cônjuge. E ele é bem claro com relação a isso. E a gente esquece disso. Porque a gente quer satisfazer a nossa vontade. Esse é um problema que a gente encontra, assim, eu vejo hoje, principalmente, porque se nós formos pegar quais séries hoje não induzem as pessoas a ter desejos sexuais. Dificilmente você assiste uma série completa e que não tenha pelo menos uma cena de sexo, e que não tenha pelo menos uma nudez, e que não tenha pelo menos a instigação de relacionamentos abertos, das desconstruções familiares. E isso vai levando cada vez mais o jovem e o adolescente a ter pensamentos questionadores em relação ao princípio, a base, que é o que Deus deixou para nós, o propósito do sexo no casamento. Então, meu amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que a palavra de Deus diz, que tudo te é lícito e nem tudo te convém, é também nesse caso. E até algo muito curioso que acontece, a gente já tratou em outros episódios, é a validação. Ele precisa de um rótulo de pecado. Porque se não tem um rótulo de pecado, então beleza. Então eu posso fazer. Então fica numa saga atrás de rotular o sexo antes do casamento do pecado, que, cara, assim, não é nem esse o ponto, na real. Não é nem questão de ser pecado ou não. É questão de você ter uma relação de separação. Né, que é o contexto, aquilo que o pastor estava trazendo. Aquele altruísmo, aquele sentimento de altruísmo com o teu cônjuge. O contexto do casamento, né? Não tratar o sexo isoladamente, né? O contexto da Constituição, né? Mas e se... Agora eu vou fazer o contraponto. Não, o contraponto não. Vou ser o chato. Mas, e se eu amo a minha namorada, nós não somos casados, eu amo minha namorada e nós dois queremos e nós vamos ficar e não sei o que lá. Por que isso é errado? A gente já se ama, a gente já se gosta, a gente já tem planos e tudo mais. Entendeu? Porque isso é uma questão que normalmente a gente não entende, né? E aí eu tô jogando a mesa. Por que eu tenho que me privar disso, isso, né? Por que eu tenho que me privar disso? Não é de Deus. Cara, Deus que fez. Deus que Acabei fez. de falar que foi uma das coisas mais bonitas que Deus fez, provavelmente. Eu gosto de muito ir nessa linha. Eu falo assim, cara, esqueça a questão do pecado, porque a gente não precisa que eu tenha uma relação, eu quero te levar num outro patamar. Eu quero que você entenda o conceito, independente de ser pecado ou não. Não é nem esse o ponto que eu quero trazer a consciência para ele. É a questão de você querer agradar a Deus. É questão de você separar, né, de ser o templo do Espírito Santo. Por que não tornar essa constituição familiar, esse propósito, que é isso que nós cremos, que Deus não une uma pessoa. Deus não uniu a pastora Sil, o pastor Rafa. Ele uniu um propósito. Ele os tornou uma só carne por um propósito. Deus tem algo para fazer através dele. Né? E na herança deles, em nome de Jesus aí também. Então eu falo, cara, sai desse âmbito. Você tem que buscar ter prazer em agradar a Deus. E se tivesse escrito que pode fazer, que não for, vamos supor que não fosse esse o caso, não é pecado, vai lá e tal, não sei o que, fornicação, liberou geral e tal. Cara, mas o porquê não se separar? O porquê não esperar? O porquê não trazer essa união, esse propósito, algo especial, algo santo, algo separado? Mas né? Nesse ponto é importante a gente entender o seguinte, né? Deus, ele não falou, o sexo é algo
preservado para o casamento porque aleatoriamente, né? Porque ele queria que a gente se lascasse, porque ele queria privar a gente de algo. Na verdade, tudo que Deus coloca na Bíblia, todos os mandamentos, ele tem três missões. Ou é para você não ferir a adoração a Deus, ou para você não ferir a si mesmo, ou para você não ferir ao próximo. Só que o que ninguém entende... Que o sexo é os três. Que o sexo, na verdade, ele gera... O sexo antes do casamento, ele gera um prejuízo para você mesmo e para a pessoa que você tá fazendo. E pra Deus. E daí, consequentemente, como você feriu a pessoa, você tá ferindo a Deus também, né? Porque quando você pensa, e hoje é muito difícil colocar isso na cabeça do jovem, ele pensa, mas, cara, me explica por que transei com a minha namorada, transei com o meu namorado, me explica onde foi que eu fiz mal pra ela ou fiz mal pra ele. Daí a gente entende que aquele relacionamento, ele não tá, como você falou assim, não tá fundamentado em um propósito. Tá fundamentado naquele prazer. E Deus, ele criou, na verdade, o homem e a mulher para eles se unirem mesmo, só que unem corpo, alma e espírito. E quando você olha para ele e fala assim, mano, eu vou transar com você, você fala assim, olha, eu não quero me unir na alma, eu não quero me unir no espírito, mas eu quero me unir no corpo. E daí você tem uma experiência incompleta daquilo, porque você tá enxergando ele como um instrumento para te agradar, Cara, pô. ele acaba virando uma prisão, porque assim como nós falamos no podcast de vício, acaba virando um vício também. Você acaba virando uma prisão de algo que era para ser uma bênção. Na verdade, você abre uma brecha muito grande no mundo espiritual, né? Porque quando Deus fala sobre o casamento, sobre a família, ele está falando sobre a aliança, né? Quando você vai lá casar, você derrama a bênção e a unção de Deus sobre a sua vida, ele traz uma aliança, que passa a ser você, ele e o teu marido. Todo casamento passa a ser composto por isso, né? Não que antes você não tenha, mas antes era você com Deus. Ali é o homem, a mulher e Deus. E quando você tem a relação sexual antes de você ter essa aliança estabelecida, você entra nesse ciclo que você citou. Você descumpre aquilo que é o propósito de Deus para o sexo, que não é satisfazer o que eu quero um momento, mas é perdurar uma vida e renovar uma aliança. Toda vez que um casal faz sexo, uma vez no curso de casais, se eu não me engano, que nós fizemos, o pastor que ministrou a aula, ele falou exatamente isso. Ele falou, a troca de fluido no sexo. Quando a troca de fluido, meu DNA está indo para ele, o dele está vindo em mim e ambos estão debaixo da bênção de Deus. E aquilo é uma troca onde você renova a sua aliança. Quando vocês casarem, talvez muitos que estão assistindo a gente não entendam isso, mas quando você casa e você não tem uma vida sexual debaixo da bênção contínua, você tem tretas, você começa a ter um monte de situações no seu casamento que ao renovar essa aliança com o ato sexual debaixo dessa santidade, isso se esvai, porque Satanás perde espaço. Porque você não está ali satisfazendo a sua carne, você está ali fazendo aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para o casamento. Então, o problema que eu enxergo hoje é que a maioria dos jovens trocam muito os relacionamentos. Eu vou tentar, se der certo e deu, se não der, não deu. Na verdade, o que o jovem ele vai buscar, então, é saciar aquela vontade egoísta dele de satisfazer o próprio prazer usando o corpo da outra pessoa. Ou às vezes o próprio. E quando consegue. Porque a pornografia faz o papel contrário. Ele te gera uma expectativa ao qual você não alcança. Porque ali você está falando de um ator selecionado, se é que você me entende. Então ele não vai ter aquele parâmetro. Ele não vai ter aquela performance. Aí é mais egoísta ainda. Mais egoísta ainda. Mas olha só como funciona, né? Porque a pastora falou um negócio muito louco. Hoje não é só a série que tem uma apelação sexual. A música pro jovem, os livros pro jovem. Por incrível que pareça, você pega um livro assim que é com foco adolescente, você dá uma folhadinha lá, tem já detalhado. É quase um roteiro de filme pornográfico. E tudo tem um apelo muito sexual. E o cara vai vendo isso e vai se estimulando. Vai vendo isso e vai se estimulando. Chegou com a namorada dele, o que ele vai pensar em fazer? O que ele leu, o que ele aprendeu, o que ele assistiu. Ele vai reproduzir. Exato. E daí ele vai chegar e falar assim, mas eu amo, né? Mas eu amo, tô apaixonado. Mas a gente quer ficar junto pra sempre.
E daí ele confunde, né, o amor ou aquele sentimento com porque é tudo muito romantizado nas séries. Nossa, total. Você tá apaixonado? Cara, vai pra cama. Você primeira noite do que se encontrou, né? Aí o primeiro beijo já vira logo a noite de sexo. E daí ele quer reproduzir aquilo e não vê que o relacionamento começa a degradar. O que a gente pega muito como em aconselhamentos é assim, mas o meu namoro tá ruim, ele não me entende. Eu falei, não, calma aí, vamos procurar a raiz disso daqui. O que tá acontecendo? A gente caiu, pastora, a gente pecou, a mão passou. Eu falei, cara, então o teu problema não tá aqui, tá na brecha que você abriu. E aí cada um dos dois objetificou o corpo do outro e funciona como se fosse um copo. Exatamente. A pessoa virou um copo, onde você vai lá, enche, bebe, e não é nada mais além do copo para você matar o seu prazer. E eu vou te falar com lugar de fala, porque até testemunho isso, não tenho problema nenhum em falar isso, mas eu tive, antes de vou retornar para a igreja, eu tive uma vida muito promíscua, né, sexualmente falando, enfim, então eu já fiz muito sexo, assim, enfim. E não tem comparação. É assim, nesses padrões, né, que a gente idealiza, que o jovem vê, que o jovem é assediado, não tem comparação com o sexo que Deus preparou, né? O sexo debaixo da bênção com a tua esposa, onde envolve sentimento, onde envolve carinho, onde envolve carícias, onde envolve futuro, onde envolve propósito. Você se torna até um careta, né? Performaticamente falando. Mas é a bênção de Deus, que parece que você... Cara, eu me senti virgem, entendeu? De tanto que Deus restituiu, tanto que Deus separou. Então vale muito a pena. Esse sexo que o mundo traz, não tem comparação, é muito aquém do sexo que Deus tem. Porque restaurou a imagem É muito que ele louco. queria, né? E é perfeito. Aquela coisa da beleza de botar dois corpos realmente unidos, junto com a alma, junto com o espírito. Mas, é demais, é um êxtase, assim. O que a gente precisa deixar claro é que, assim, a gente não tá aqui colocando um X em você, que talvez tenha tido uma experiência ruim, tenha tido uma vida sexual antes do casamento, Não. ou tenha tido uma queda. Existe um caminho para você viver tudo isso que nós estamos relatando aqui. Existe porque quando você abre a brecha, você começa a se tornar prisioneiro dela. Ok, isso ficou claro, a gente falou aqui. Show. Mas, pastora, assim não dá mais. Eu já entendi. E eu preciso dar um jeito de me segurar. Como que eu faço isso? Pois é, eu acho que, assim, hoje, infelizmente, e estatisticamente falando, né, a maioria dos jovens da igreja, eles fazem sexo ou eles têm algum tipo de pecado sexual. E Paulo fala em Coríntios que o pecado sexual não é contra o outro, é contra a si mesmo. E sabe aquele meme, o jovem de hoje só pensa em uma coisa? Cara, muitas vezes, quem tá preso na pornografia, a mente dele é tão escrava que até no culto, o cara tá no culto e só vê que a mente dele é invadida por um monte de coisa, né? Mas daí ele começa a se achar indigno do amor de Deus, indigno do perdão de Deus, ele começa a achar que ele não presta ter nojo de si mesmo, né? Não só quem faz sexo antes do casamento, mas também quem tá preso na pornografia, Sim. né? E daí isso, olha como fica um ciclo muito louco. Eu me sujo, daí eu não tenho coragem de chegar e me quebrantar diante de Deus, daí eu me sinto, né, Mais sujo. mais sujo, daí eu me sinto péssimo. Pra eu conseguir me sentir um pouco melhor, eu vou e me masturbo de novo, e transo de novo, e vira um ciclo da destruição. Só que, cara, todo ciclo precisa ser quebrado, né? E o primeiro caminho é isso daí que você tá vivendo agora. Você fala assim, mano, eu preciso disso. É o primeiro despertar. Eu preciso de cura. Que vem do quê? Vem do convencimento do Espírito Santo. Então a primeira coisa é você chegar e falar assim, mano, eu não quero mais essa vida. Exatamente. Eu quero ser limpo. Esse é o primeiro passo para você se livrar desse ciclo. Segundo ponto, é extremamente difícil você lutar contra isso sozinho. Faz uma aliança com o seu líder, com o seu pastor. Do tipo, tá com vontade, liga pro cara. Entendeu? Pra orar junto. Entendeu? É sério. É sério. Você pega... Quer um exemplo? Pega o Terry Crews. Terry Crews, quem não sabe, o pai do Chris, ele teve problemas com masturbação que quase destruiu o casamento, praticamente destruiu o casamento dele. E ele resolveu com tratamento e tal, forte, e abrindo o jogo com a esposa e tudo mais, entendeu?
Então, assim, você precisa de outras pessoas te ajudando. Porque senão isso vai destruir você. Precisa ter uma rede de apoio, né? Precisa ter uma rede de apoio. Exatamente, não precisa ter vergonha, Não. né? Cara, vou te contar uma coisa, você que tá assistindo, não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha de chegar pro teu líder, pro teu pastor. Eu tô passando por isso. Meu, de verdade, se abre. Porque uma que a gente que trabalha com jovens, isso a gente sabe que é muito comum. E segundo, que quando você conseguir colocar pra fora, você vai ver que o primeiro passo você já deu. E aí vai vir o arrependimento, vai vir a solicitação da ajuda, vai vir o processo de restauração, vai vir a sua renovação de aliança com Deus e vai vir as armas espirituais e as experiências que vão ser trocadas, que vão te dar armas para você se fortalecer e permanecer e perseverar no seu posicionamento. Então, existe caminho. Existe sim, você vai viver a bênção da família, você vai viver a restituição de uma casa abençoada, você vai prosperar nesse âmbito, vai. Não tenha medo. E outra, às vezes você tá aí preso, guardando dentro de você e falando, sendo que o cara que tá do seu lado é o exemplo do pastor, um testemunho vivo de alguém que superou exatamente o que você tá passando. E você tá perdendo a oportunidade dele te compartilhar e contar pra você a maneira que ele enxergou Deus no meio de tudo isso e E de venceu. ajudar você nessa luta. Exatamente. De ter autoridade pra quando pegar no telefone que você ligar, a oração dele, você sentir a presença do Espírito Santo ali, se quebrantar e você falar, é isso. Essa é a beleza da igreja. Exatamente. Nós somos um corpo. E corpo cura corpo. Corpo cura corpo. Eu queria dar mais uma dica que é a seguinte, cara, se preserva. De verdade. Meu, se você namora e não abre brecha. Não fica sozinho no quarto Não fica assistindo Netflix. Exato. Senta do lado vai no cinema, meu, senta do lado das crianças, velhinhas, cuidado com a mão, cuidado com os beijos muito calientes, porque assim, o corpo, cara, você tem hormônio, teu corpo vai Exatamente. falar. Se você estimular, e posso falar uma coisa? Na hora que esquentou, é muito mais difícil de parar. Então, não dá brecha, se preserva. Se você tá namorando com alguém que tá te forçando, mano, essa é a pessoa errada. Foge isso. desse relacionamento. Você não me ama. Cara, você pode até amar, mas se ama mais. Ama mais a Deus do que essa pessoa. Começa a se preservar. Corta esses filmes que você tá assistindo, sai desses grupos, para de assistir a série. Meu, você não precisa disso. E você não... desculpa, pastor. E sobre pornografia, especificamente, existem configurações que você faz no seu celular, no seu roteador, para você bloquear essas coisas e ficar extremamente difícil de você acessar. Coloque todas, tá? Isso realmente ajuda, tá? E assim, cara, tipo... Veja que a sua vida está sendo destruída por causa desse vício. A primeira coisa é você reconhecer isso, né? E busca ajuda. Chega de ter que lidar com aquele arrependimento após ter feito uma besteira. Eu não teve uma vez, porque quando eu estava envolvido nesse meio de promíscuo, literalmente, de prostituição mesmo, eu não estava na igreja, mas eu estava desviado. Então eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. O Espírito Santo tinha ido dar uma volta, mas ele já tinha sido mais presente ali, né, por culpa minha. Enfim, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então não teve uma vez que eu cometi, que eu vacilava nesse sentido, que não vinha um incômodo devassalador, uma sensação de vergonha, de tristeza, aquela oração rouca. Você não precisa disso. Você pode vencer isso. Opte em viver a plenitude da bênção de Deus. Como o pastor falou, corpo cura corpo. Troca uma ideia, deixa seu comentário, manda uma DM pra gente. Nossos @ vai estar aí na descrição do vídeo. Manda uma DM lá, pede ajuda que, cara, o maior prazer do mundo, a gente vai te ajudar a vencer isso. E é possível. É possível ou não é, pastor Rafa? É possível. É possível. Acho que todo homem com 30 anos ou mais teve esse problema. Sim, é possível, cara. Mulher já não tenho certeza, mas homem com certeza. A maioria 30, também. A maioria também. É que a mulher, ela disfarça mais num sentido porque a gente se esconde atrás de alguns artefatos que a gente vai descobrindo ao longo da vida, mas chega um momento que você também tem que gritar, né? E a mulher, a sensualidade
promove prazeres que mexem com a autoestima. E contrário de vocês, que são retilíneos, nós somos isso aqui, ó, o tempo inteiro. Então, cada dia ou cada semana, nós estamos de um jeito. Mas, a chave de tudo é, abra-se, peça ajuda, não aceite que isso faça parte de você e a gente tá aqui pra te ouvir. Nesse caso, não manda comentário, manda uma DM pra gente, tá? Isso. E eu tô sentindo muito aqui do Espírito Santo em reforçar aquilo que a pastora Sil falou. Se existe uma pessoa que tá contigo em um relacionamento e fica te forçando a avançar limites, essa pessoa não é de Deus pra você. E talvez essa seja a resposta que você estava buscando nas suas orações. É isso? Vamos esperar todo mundo? Só que eu vou terminar com musiquinha. Opa! Agora! 1, 2, 3. Não abra mão da sua promessa. Quem ama espera. Não tenha pressa. Quem ama espera. Ama a mão da sua promessa. Sim, é possível esperar! Uou, não se esqueça, sapeca o dedo aí no gostinha, badala o sininho pra receber notificação. E semana que vem a gente tá de volta. E semana que vem nós estamos de volta. Se inscreve nessa bagacinha aí, hein? Tamo junto, amamos vocês demais. Sexta que vem tem vídeo novo.